sacrificar ao Senhor, vosso Deus, para o possuir. O 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Amém? Pai Santo Eterno Deus, eu te agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Pai, tu sabes que nada tenho para dar, tu sabes que eu sou pago ao Senhor, mas eu te peço em todos os momentos que tenho essa oportunidade. Derrama sobre nós que possamos dobrar da tua palavra. Que não saia nada da minha boca que vem de mim, do meu pensamento. Se de ti não for trazido, se de ti não for dado. Derrama a porção dobrada do teu Santo Espírito na tua igreja, Senhor. Refrigera corações e mentes. Alimenta a nossa alma com a tua palavra. E que cada dia, cada crente saia com mais fé. Renova a fé de crente, renova a força, Senhor. Que é isso que nós precisamos. Dá comida e alimento espiritual da tua igreja. Em nome e pela ajuda de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Eu quero meus irmãos que sentem em nome de Jesus. Esta passagem é uma bênção e desceu agora, amém? Essa preparação que nós temos aqui é interessante e até esse ponto o povo tinha se cuidado e se alimentado pela mão de Deus. Amém? E quando eu digo pela mão de Deus, era justamente aquele povo que se alimentava com o maná no deserto. E Deus aqui chama o povo para uma maturidade. Porque ele disse uma situação bem interessante. Você está se alimentando do maná que vem do céu e viu muitas coisas que Deus tinha feito na vida do povo, mas para passar de uma transição e receber as coisas caídas do céu, ou seja, o maná do céu, para uma vida de labuta, de trabalho dia a dia, o povo tinha que ter uma transformação. E Deus preparou o povo e preparou com a sua palavra. Ele primeiro elogia Josué, que caminhava juntamente com Moisés, para que edificasse no povo o conhecimento de Deus e buscasse a Deus de forma que pudesse e soubesse fazer essa transformação. Na medida que o povo estava recebendo o pão do céu, ele teria que mudar de atitude para começar a produzir naquela terra que Deus prometeu. E é uma condição muito bonita, porém dolorosa. E dolorosa como exemplo que foram vistos aqui nessa tarde. Quando nós estamos acostumados com uma coisa, nós temos dificuldade de soltá-la. E o que Deus nos diz é que tudo acontece dessa forma. Mas o verdadeiro cristão, o cristão que está atento às coisas de Deus, ele sabe muito bem que existe renovo em tudo. Não é renovação na vida dos outros, é na nossa vida. E o renovo, muitas vezes, fica de dentro de nós, do nosso coração, algo não agrada a Deus. E uma das coisas que não agrada a Deus é nós deixarmos o nosso coração voltado com as coisas terrenas. E uma das coisas que Deus percebeu foi: se eu dou o alimento ao meu povo fica acomodado. Deus preferiu dar a terra. E ele prometeu a terra, deu a terra. Só que Deus, com a terra que Deus mandava leite e mel, ele ainda ia providenciar maná? Não. Só que Deus percebeu que quando parasse o maná, teria uma transição. E essa transição acontece na vida do crente hoje, todos os dias da nossa vida. Nós sempre devemos estar atentos para uma diferença, para uma posição nova que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes nós não acreditamos. Nós nos apegamos a coisas pequenas e Deus quer dar algo bem maior. Porque, segundo o relato bíblico, só um cacho de uva nessa terra, 2 homens tinham que pegar. Então pense no que Deus tem para você nessa tarde, nesse dia,
o que Deus tem para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, nós nos prendemos às coisas, né? Deus dá naquela graça, naquela bênção, nós achamos que é uma coisa que nós não devemos soltar, e que é isso que Deus tem para nós e acabou. Não, Deus não diz isso. Deus é bem claro com relação a que está conosco e para o que está conosco. Isso foi anunciado também e lembrado lá em Deuteronômio, no capítulo 3, verso 18, diz assim: nesse mesmo tempo, vós vos ordenei dizer, o Senhor vosso Deus, vós vos deu esta terra para a possuir. Passai, pois, amados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Chama a atenção algumas coisas e algumas palavras aqui. Vos dou esta terra. Deus prometeu. Vou dar essa terra. Agora, nós vamos possuir e nós temos que passar amados, principalmente os valentes. Tem homem valente e mulher valente aqui? Glória a Deus. E não se importa com a idade, e para Deus isso não faz diferença. Se fizesse, Abraão não teria tido um filho com 90 anos, e nem quem tombou não foi o marido de Abraão, foi Sara. E Sara também não tinha 15 nem 16 anos, meus irmãos sabem muito bem disso. Então vamos falar de idade. Aí você se lembra de Sara? Amém? Vamos falar de idade para você lembra de Sara? Lembra de Ana? Porque a Bíblia está cheia de relatos. E nós devemos falar aqui é coisa que nos fortifica espiritualmente. Nada que nos bota lá para baixo. Porque Deus não quer isso. Deus é que quer justamente que lembramos das passagens bíblicas e da vida espiritual que nós devemos ter, os nossos antepassados tiveram, de vitória. E também, consequentemente, de lutas. Porque não há vitória sem lutas. Nós temos que lutar. E nesse texto, em particular, ele diz que é para preparar o povo para a conversão do Jordão, para uma nova etapa na vida deles. E quando é que acontece essa nova etapa na nossa vida hoje? Todos os dias. Se nós estivermos em espírito, nós percebemos. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, diz assim: a principal luta do homem é contra o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais na maldade que vagueia no mundo celestial. Se eu não estou aqui amado e eu não sou valente, fique perto com valente como o irmão João ali. Por isso que eu sempre acredito e desejo. Amém? Se eu sou fraco, eu fico perto do forte, porque eu vou me tornar forte. E é isso que Deus quer. Deus quer que estejamos armados, mas as armas são armas espirituais. E a Bíblia aqui repita: eu não vou andar de fuzil na rua, não vou andar de espada na rua. A espada que eu quero ter é a palavra. E melhor ainda, eu não preciso andar com ela, andar com ela aqui. Amém. É possível, irmão? É sim. Principalmente aquilo que nos é de direito. Porque cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um defeito, ou vários defeitos como eu tenho. Mas Deus, através da sua palavra, Ele mostra o que é necessário para mim dentro da palavra, para eu estar andando no meu dia a dia e estar me defendendo com o nome dEle. Porque só o nome dEle é necessário. No Salmo 27, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então, se eu tenho confiança nesse Deus, eu tenho que ter confiança ao ponto de, se Ele disser, vá até ali e feche os olhos, mas de olhos fechados eu vou, porque é Deus que está mostrando. E quem manda na minha vida e na tua vida é Deus. Nós temos que ter essa convicção. Ok? Como homens e mulheres, novos e velhos, servos e servas do Senhor, nós temos as nossas fraquezas. Tanto é que aqui no início do versículo, nós lemos 10 e 11, Josué ordena aos comandantes, aos príncipes das tribos, que o povo se preparasse com alimento, porque daqui a 3 dias eles iriam sair dali. E é interessante essa palavra preparação, porque quando nós estamos, como a igreja hoje está em oração, em preparação, pedindo a Deus resposta,
nós ficamos mais atentos e precisamos nos preparar. Mas não é preparar, como já foi dito aqui, não precisa estar aqui de paletó e gravata, bonitinho, com uma vida de pastoral, não. É preparar por dentro. Deus quer nos ver no coração. Deus não quer aparência aqui, não. Deus quer o coração e a mente de cada um que está aqui. Amém? Deus não quer que os irmãos percam tempo, ajoelhados, orando, pedindo, clamando por bênçãos materiais. Deus quer que você peça a Ele sabedoria para lidar com o seu povo. Sabedoria da sua palavra. Dá esse maná maravilhoso, essa comida espiritual, que é isso que nós precisamos. Para sairmos daqui regozijados, fortes. Não fortes em forças físicas, mas espirituais. Porque os nossos inimigos estão aí, ao redor. Querendo uma fraqueza minha e sua para poder fazer o que nós não alcançamos essa transferência que Deus quer para nós. Assim como, quando eu estou novo, eu tomava leite, né? Quando a criança é pequena, chama mesa com leite. E quando ela cresce, ela come comida sólida. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar comida sólida. A nova terra do crente, ela tem comida sólida. Porém, o crente tem que ser latente. O crente tem que estar mais atento e buscar o Senhor em verdade de espírito. Ele não pode estar se prendendo a coisas pequenas, e principalmente aqui no púlpito da igreja. Aqui no púlpito é tempo e morada do Senhor, e é coisa sagrada. Nós temos que falar da vida, da água da vida do Senhor. Aquilo que pode te prosperar espiritualmente. Agora você pode dizer, mas irmão, eu vou passar o tempo todo só orando, só clamando, pedindo a Deus conhecimento e sabedoria. Vocês têm um exemplo também na Bíblia. Nós temos. Deus nos fala hoje. Salomão. O que foi que Salomão pediu? Riqueza? Salomão pediu esposa? Salomão pediu filho? Não. Salomão pediu sabedoria para governar, sabedoria para lidar com o povo de Deus. E nós hoje temos esses empecilhos nas nossas vidas, porque nós nos prendemos a coisas simples, como foi dito aqui. Nós não vamos com comissão, porque ali só tem pessoas mais sérias. Agora eu digo aqui, quem quiser escutar, escute. Qualquer comissão que me colocar, eu vou. Pode ser de criança. Se vier aqui para a criança já vai cantar, eu vou também. Porque o Espírito Santo de Deus demonstra assim. Nós, para entrarmos no reino, nós temos que ser crianças. E verdadeiramente crianças. Veja a preocupação das crianças que estão aqui. Queria eu ter a metade dessa preocupação. Amém? E quando Cristo ele chamou, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. Criança não vê. Não estou bem vestido. Meu sapato não é da moda. Minha camisa não está desbotada. Está voltando do campo. Não está lavada. Não se preocupa com isso. Nem com pouco eu sou mais novo ou mais velho. São coisas do homem que impedem a ligação nossa com Deus. E que isso está sendo quebrado e vai ser quebrado totalmente na nossa igreja. E quando essas coisas forem quebradas, o que é que vai acontecer? Graças e bênçãos. Rios de água viva vai correr nessa igreja. Dentro da igreja também, mas principalmente lá fora. Porque quando nós observamos a prosperidade dos nossos irmãos, nós vamos perceber que os irmãos passaram do Jordão. E não passaram com Moisés, passaram com Josué. Porque foi dado a Josué o mesmo poder. E no verso 18 deixa bem claro, Josué tinha o poder de matar aqueles que não obedecessem. E hoje nós temos que obedecer a Cristo. E a obedecer ao nosso pastor e o seu ministério em Cristo. Porque nós entendemos que há coisas que não conquistam a palavra do Senhor através do nosso pastor, nós estamos liberados em Cristo para não cumprir. Porque o verdadeiro como pastor, o verdadeiro verdadeiro conduz para a vida e não para a morte. E por isso que Josué nos chamou a atenção. Ele nos encorajou. Agora também chamou a atenção o seguinte: nós precisamos nos preparar. Os irmãos Jurami, que ultimamente tem tido muitas lembranças dele na minha vida, a esposa Maria José, recentemente viajaram. E toda viagem é alguém que prepara. Você não pode viajar sem fazer uma mala. Você não pode viajar sem comprar uma passagem.
Você não pode viajar sem ter o alimento necessário para aquele caminho, ou ter o provimento e dinheiro para que naquele caminho se faça. Então, o crente não é diferente. Se você quer algo mais de Deus, não vai clamar a Deus visando coisas materiais e coisas pequenas. Não é? Projeto de vida pessoal. Pode. Não é diferente a gente clamar a Deus também por isso. Mas o que Deus quer de nós é que nós termos preferência nos nossos pedidos, em primeiramente, agradecer a Ele pela saúde que nós temos. Nós vemos tantas pessoas hospitalizadas. Nós vemos tantos casos acontecer, e agora, como a irmã nós citou. E isso é livramento de Deus, é poder de Deus na tua vida, na minha vida. E é esse poder que nos faz ter a certeza que nós somos valentes. E o valente não é aquele que fica buscando problemas, é aquele que resolve os problemas. E resolve o problema em Cristo. Porque quando nós atravessarmos, quando tivermos condições de atravessar o Jordão, nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Só que nós estamos ficando no meio do Jordão por coisas pequenas. E Deus nos alerta. Abre os olhos, faz com que a tua mochila tenha provimento e seja valente para atravessar. Porque os irmãos sabem muito bem que antes mesmo de atravessar, quem ia na frente era a Arca da Aliança. Os sacerdotes a levaram e chegaram no meio do Jordão e parou. Quando parou no meio do Jordão, houve um movimento do Espírito Santo de Deus. Agora abre as águas, ficou dentro do Jordão e o povo de Deus passou, porque estava preparado. E ele viu a glória de Deus. E nós temos dificuldade de ver a glória de Deus hoje, porque Ele atua todo momento da nossa vida. Só que eu não vejo. Por que eu não vejo? Eu não tenho carro no ano, porque eu não tenho a casa que eu estou sonhando, porque eu não tenho o emprego que eu estou sonhando, porque eu não faço uma faculdade que eu sonhei. Irmãos e irmãs e crianças, e até as mais novas, Deus está presente, e eu louvo a Deus por isso, por essa conduta maravilhosa do ciclo de oração. Porque no ciclo de oração, se não há ciclo de oração, se não tiver essas valentes, essas guerreiras. E essa valentia é passada de geração em geração. Porque grande é o exemplo, principalmente nos pequenos. E quando os pequenos vão entendendo o que é que essas irmãs fazem aqui à tarde, uma terça-feira, no ciclo de oração, que Deus vai abençoar com esses votos espirituais. E nós sabemos o valor que é. E interessante falarmos também das nossas fraquezas, porque eu tenho certeza que no momento que estamos aqui, e principalmente quando não tem uma igreja cheia, né? Temos uma quantidade resumida, nós olhamos para nós mesmos e tentamos interrogar Deus. Mas Deus, por que não pouca gente aqui? É porque muitas vezes Ele quer que nós intercedemos em oração por aqueles que estão lá fora. E é para isso que nós estamos sendo preparados. Porque quando Ele quiser encher a casa, Ele enche. Quando Ele quiser ter poucas pessoas aqui, Ele vai ter poucas pessoas. Mas a nossa mente está verdadeiramente ligada àqueles que nós precisamos orar. E todos os nossos pedidos de oração. Então é interessante passar por esses dias. E essas preparações também saem daqui. Porque como é que eu vou aprender a orar se eu não sei o que é espírito de oração? Se eu não estou de lado com a comissão, se eu não sei o dia a dia da comissão, eu vou ter que passar por esses 3 dias, esperar esses 3 dias, e saber chegar aqui como valente para estar aqui e somar comigo. Porque é interessante que Deus também diz: a terra somente seria conquistada por um Israel unido. Amém? Esse intercâmbio também liga Josué a Moisés, que deu o mandamento original. Se Deus chama a atenção que nós devemos ter unidade para conseguir algo, você percebe muito bem, nos dias de hoje, como é difícil conseguir a unidade. É difícil conseguir, principalmente no sentido de estarmos aqui e cultuar a Deus. E cultuar a Deus não necessariamente chegando aqui para dizer: ah, meu filho está assim, ah, minha filha está assim, ah, meu marido não chega, a minha esposa não chega. Pelo amor de Deus.
Será que Deus tem tanto tempo para ver essas bobagens que nós temos em nós mesmos? Nós estamos aqui com um povo unido para olhar para Cristo e ver a glória da arca da aliança que agora está em mim e você. Essa arca está em mim e você. E é ouro puro. Ele não tem nenhuma impureza. E se não tem impureza, tem que estar convicto do porquê eu estou aqui e de como eu vou passar o Jordão. Eu vou passar o Jordão e receber a minha bênção. E que bênção é essa? Qual é a bênção que nós esperamos? Porque para mim, a vida eterna já é suficiente. Eu estava conversando com Deus e conversando e escutando com Deus. E qual é o objetivo do crente? Se o maior objetivo do crente não for a vida eterna, qual é o sentido de estarmos aqui? É buscar os bens materiais? Também ele tem para te dar. Só que quando tiver a sabedoria, e nós devemos pedir a ele, a sabedoria de cultuá-lo, de servir, saber servi-lo em espírito e verdade, aí ele vai te dar, como viu a Salomão. E ele foi bem claro no Salomão. Como tu me pediste, aquilo que é isso que Deus quer, a união entre os povos e a união entre o povo dele. E mais disso. Eu escutei quando cheguei um áudio do irmão João, e eu estava até brincando com ele. Porque é interessante como se lança certa dentro da casa de Deus para que a coisa, a união entre os irmãos e irmãs não aconteça. Agora também, por que essa certa bate em mim? Porque eu permito. Eu não estou preparado como Josué se prepara. Prepara alimento e seja valente para a gente atravessar. Porque se nós conseguirmos atravessar, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. E a glória de Deus na nossa vida é dentro da tua necessidade, da minha necessidade. E eu, inclusive, nas minhas orações, eu não clamo a Deus pela necessidade que tem, porque Ele sabe. Deus é soberano na minha vida e na sua vida. Por que eu estou chorando, lamentando e batendo na mesma terra? Você está querendo ficar louco ou louco? Não. Deus clama a sanidade. Ele quer sanidade na tua mente, no teu coração. E qual é a posição que tu quer? Não interessa para Deus. Porque a honra quem dá é Ele. Se a honra quem dá é Ele, na hora certa, no momento certo, tu serás honrado. Mas se tu lembrar de que eu estou numa batalha, nós estamos numa batalha. E para essa batalha, não precisa necessariamente, Senhor, traz esse bem material que eu estou precisando, não. Traz essa coisa, esse algo para a minha vida, não. Senhor, dá sabedoria. Dá porção dobrada do teu Santo Espírito. Dá os dons que a igreja, que a tua igreja precisa. Que eu seja vaso para ser utilizado por ti. Não necessariamente para os meus parentes, mas para os meus irmãos em Cristo. A igreja de Cristo é muito maior do que nós pensamos. Deus pode me tirar daqui e me levar para qualquer lugar do mundo. Não é de Camaré, não é de nossa igreja. Deus tem poder para isso. Só que nós nos limitamos. E Deus não quer crente limitado. Deus quer crente valente, com coragem. Enche a tua mochila com aquilo que tu queres. E enche a tua mochila com aquilo que tu precisas para ir atravessar o Jordão. Jesus diz outra coisa aos seus discípulos e aos seus apóstolos: quando for, não leva nada. Não leva nada. Porque tu vai precisar justamente dos teus irmãos. E quando Cristo coloca isso bem claro para nós aqui, quando Ele diz para a gente assim: vai e não precisa levar nem muda de roupa. Nós devemos ir pela fé, pela graça. Porque o verdadeiro discípulo é isso. É aquele que não cobra de Deus, ele agradece. Amém? Ele agradece. E também nós somos empurrados, nós somos jogados por quê? Pelo nome de Jesus. Não foi difícil. Vocês serão castigados por meu nome. Mas grandes serão as penas, porque se nós sofremos a Deus em Cristo Jesus, sofremos porque seguimos a Cristo, grandes coisas Deus vai fazer. E se tu sentar no último lugar, Deus vai te colocar no primeiro lugar. Porque tu vais atravessar esse Jordão que está passando. E lembre-se sempre, todo dia que acordar, lembre-se de pedir a Deus coragem e força, ser valente para suportar.
Porque o inimigo a cada dia fica mais astuto. O inimigo, ontem inclusive foi dito no ciclo de oração, que o povo do mundo é mais prudente do que o das luzes. Né? E eu creio nesse mistério também. Agora, por quê? Por que seria isso? Eu prefiro sofrer uma fé cega, não questionando a Deus e não está pedindo a Deus, não batendo todo dia. Deus, possivelmente, ele olha do seu trono assim, pelo amor de Deus, aprenda a pedir. Pelo amor de Deus, aprenda a orar. Deus falando isso. Meu filho, aprenda a me pedir. Aprenda a me buscar, que você terá. Mas aprenda a buscar a união da sua igreja. A união da sua igreja através de ore pelo seu pastor, ore pelos seus ministérios, pelas pessoas do ministério, ore por cada irmão e irmã que entrar por essas portas, ore por cada pessoa que não são crentes que vem aqui nessa igreja, que em todas as nossas igrejas. Devemos orar também pelo nosso presidente da República e todos os seus ministros. Devemos também orar pelo governador do Estado de Pernambuco e todos os seus secretários e familiares. Devemos orar também pelo prefeito da cidade do Recife. Mesmo sabendo que ele não compactua com a nossa fé, ele é de uma fé contrária, mas devemos orar por ele. Porque se nós orarmos, a intercessão do justo chega ao trono de Deus. E Deus é verdade. E nós temos a glória de Deus através desses homens. Porque, querendo ou não, ele está tomando e tem uma posição de poder. E esse poder foi dado por Deus. Se ele está lá, foi Deus que permitiu. E se Deus permitiu, cabe agora nós orarmos por ele. Assim como também nas nossas igrejas. Se nós orássemos mais para a dirigência de oração de todos os seus orações, seria uma bênção. Mas é interessante quantos pedidos de oração essa bênção recebe por dia. Amém? Porque quando você tem ouvido, eu sou presidente dos filhos de oração, aí o que é que acontece? Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Sei lá, uma quantidade enorme de pedidos. E nós não lembramos que nós devemos também orar por elas. Nesse domingo eu fui almoçar, fui convidado para uma ceia, uma santa ceia gloriosa. E tinha um pastor, e na casa dos abençoados, do Redefel. E chegando lá, a primeira coisa que eu cheguei um pouco atrasado, mas mesmo assim, ainda peguei a oração e agradecimento do alimento. E ali foi uma coisa grandiosa, que nós oramos, agradecemos, e pouco depois, quando o abençoado estava para sair, chegou outra pessoa e pediu oração. A gente parou, todos se reuniram para fazer oração. Aí daqui a pouco chegou outra pessoa e pediu oração aí. Parou também outro momento de oração. Separamos as 3 vezes o quarto para fazer oração. E nós ficamos olhando, eu, em particular, observei assim, que bênção é essa? Primeiro, o pastor, ele representa o pastor José Alves do interior. Aí ele estava lá com a sua esposa, com as 2 filhas, e sempre dizia que a vida do cristão depende da oração. Só que o falar do pastor é uma coisa, e o agir dele foi justamente o que ele falou. Está entendendo o mistério? Porque eles, na hora que estavam fazendo a oração, a primeira oração para o alimento, ele disse, olha, o homem de Deus, eles devem estar em constante oração. Eles não devem se deter de estar orando. E quando foi pedida a oração, eles vão naturalmente para tudo e vamos orar. De novo, para tudo e vamos orar. Então, com uma bênção, uma graça. E é isso que nós devemos fazer. As coisas quando vêm na tua mente, no teu coração, para e ora. Aonde você estiver. Porque o que está acontecendo? Quando a coisa vem, eu fico guardando aquela coisa. Guardando aquela angústia para quando chegar no ciclo de oração. Quando eu chegar no culto, eu vou mandar para ele. Peço oração por mim. Irmãos, a arca da aliança está dentro de você. Deus constituiu Jesus e te deu poder no Espírito Santo dele. Então tu tens poder para repreender qualquer coisa dentro do teu corpo e da tua mente. Porque tu tem que sair e atravessar o Jordão. Não fique na metade. Você é valente.
E essa força não vem de você, essa força vem de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E nós temos que ter essa consciência. E foi isso que eu percebi. Porque grande foi o último irmão que pediu oração. Era até um rapaz que serviu comigo em 85 no Exército. Ele hoje parece que cabo da Polícia Militar. Um homem bem grandão, fortão. Chegou lá quase chorando e pedindo oração. Ele se ajoelha para orar. E no momento que estava orando, foi justamente isso que eu estava pensando. Como é que o inimigo está atuando nas vidas por aí fora e aqui dentro da igreja? Mostrando, ou tentando mostrar que você é fraco, mas nós não somos fracos, nós estamos com Cristo. E devemos clamar a Ele, buscar Ele em espírito e verdade, porque a força de Deus está em você. Amém? Que Deus continue nos abençoando e eu agradeço aos irmãos e irmãs por essa oportunidade. Amém? Por espera a igreja, não nos conformemos com essa era, por isso espera, em Deus espera. Mas não é verdade. Ontem à noite, quando eu passei para a oração, aí chegando ali no terminal ali do ônibus aqui faz Baixo Afogado, aí tinha uma irmãzinha, que eu nem lembrava mais que ela tinha pedido oração. Ela disse que um certo dia desceu do ônibus muito atribulada e eu estava no muro. E ela chegou a mim e disse, irmã, eu acho que dirigente de oração, disse, estou aqui, pela misericórdia de Deus. Ela disse, irmã, ore por mim, porque eu estou passando por uma grande luta, uma grande prova. E quando eu estiver em posse de vitória, eu chegarei na igreja onde ele faz parte e vou agradecer. Então, ontem, quando eu vou passando, bem ligeiramente, que já estava um pouco atrasada já para a oração, aí ela me falou, disse, irmã, eu vou chegar lá na igreja que tu faz parte. Qual é o dia de oração ali? Na sexta-feira. Aí ela disse que ela junto com o Pontifex, ela disse, eu vou chegar ali e vou agradecer a bênção que eu recebi no dia que eu estava atribulada, tu oraste por mim e disseste que eu aguardasse que Deus ia resolver o problema. E grande era a surpresa. E eu estou de posse de vitória. Aí eu dei um glória bem grande, no dia que estava no terminal do ônibus. Glória a Deus. É assim que Jesus faz. Ela continua orando, eu vou chegar ali. Não vou amanhã, que é hoje, porque ela ia no aniversário de outro dia de oração da igreja que ela faz parte. Mas eu ia chegar aqui, no dia para agradecer a bênção que o Senhor deu a ela. E eu não tenho que se alegrar, né, irmão? Quando o irmãozinho está atribulado, está perturbado, e pede oração e a gente vê aquela bênção nos parar e dizer que está de posse de vitória. E aí, na hora que ia chegando o motorista do ônibus, aí ele disse, irmã, ore por mim, ele já estou atrasada. Aí ele disse, olha, meu nome é Josenildo Gomes, me apresente, diga, Senhor, veja a causa daquele motorista da Globo, Josenildo Gomes, e Jesus sabe tudo. E quando eu estiver em posse de vitória, eu também vou lá na igreja, que a senhora faz parte do agradecer. Amém, glória a Deus, né? Eu fazia o que? O irmão ia pedir oração e eu ia sair correndo para não ouvir. Já tinha escutado a bênção da irmã que está em posse de vitória. Então, vamos orar para que Deus dê a vitória àquele irmão. Deus sabe, nós não sabemos o que ele está passando, mas assim sabe tudo, né? E ele vai chegar aqui e vai dar o testemunho dele, em nome de Jesus, né? Então vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que ele nos concedeu nesta tarde, por esta palavra maravilhosa, né? Que eu creio que os irmãos receberam. Aqueles que não tiveram oportunidade para chegar até aqui para louvar o Senhor, mas terça-feira tem mais, né?
todos que estão aqui, desde sexta-feira, traga mais, né? Para que o trabalho do Senhor seja cada dia mais uma bênção, né? Porque graças a Deus que tem sido uma bênção e vai continuar essa bênção na mão do Senhor. Mesmo que seja, mas graças a Deus a obra do Senhor está sendo feita, né? Graças a Deus vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, vamos encerrar todo o trabalho. E os irmãos que tiver algo a agradecer a Deus e tiver algo para pedir a Deus e que recebeu bênçãos, vitória, aí no seu lugar agradeça a Deus nesta oração final, né? E esta oração final, eu vou dizer outra coisa. Eu quero pedir aos irmãos que se alguém levou o caderno de oração, é assim, por esquecimento, em nome de Jesus. Se sabe que alguém pode pegar o caderno para escrever algo, né?